Lição de número 1 da Rede 2015. Título: Aspectos importantes do louvor ao Senhor. Conheça a redatora desta lição, Heloísa Lazorato, natural de Curitiba, Paraná. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: conhecer o significado do termo louvor. Segundo objetivo: perceber que nosso louvor deve ser voltado unicamente a Deus. E terceiro: praticar, elogiar a Deus, a alguém especial, na caminhada do dia a dia. Texto bíblico inspirativo, Salmo 113. Salmo 113, 1. Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Texto áureo. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Salmo 34, 1. Introdução. O louvor está presente em grande parte do texto sagrado. Louvor não é apenas música. É manifesto de várias formas: instrumentos musicais, danças, palmas, cantos, júbilo, salmos, exaltação. E também pelas palavras faladas. É uma forma de reconhecer o que Ele já fez e faz na nossa vida. Louvor, no dicionário Michelis, significa ato de louvar, aplauso, elogio, apologia de uma obra meritória, glorificação. Também está relacionado a bem dizer, barak, no hebraico, isto é, falar bem. Louvor não é dado somente a Deus, mas pode ser dado a pessoas como reconhecimento de algo que fizeram. O elogio contribui para o autoconhecimento de um indivíduo e promove o desenvolvimento de dons e talentos. O elogio é bilateral. Quem elogia abre a mão do orgulho e o elogiado também precisa abrir mão do orgulho para reconhecer a qualidade do outro.
O louvor proporciona diversos efeitos na vida de quem louva. Analisemos alguns aspectos deste importante assunto. Primeiro tópico: louvar a Deus. Um privilégio de toda criatura. Engana-se quem pensa que somente os seres humanos têm o privilégio de louvar ao Senhor. A Bíblia relata o louvor dado pela natureza, relevando a grandeza do Senhor, como podemos ver, por exemplo, no Salmo 19, 1 a 4a. A glória de Deus seja pelos céus. A glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor Anoitecer leciona o curso noturno. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. Ainda no Salmo 148, vemos a convocação para que toda a natureza, assim como os seres celestiais e humanos, louvem ao Senhor. Não há idade nem classe social para louvar ao nosso Deus. Reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Aplicação. Como outros membros da criação louvam ao Senhor? Você já experimentou observar a natureza e ser inspirado a louvar a Deus pelo louvor que ela dá ao Senhor? Todas as gerações presentes no culto participam ativamente do momento de louvor congregacional em sua igreja? Se não, que atitudes a igreja pode tomar para promover esta participação? Tópico 2. Louvor a Deus, uma arma de guerra. Louvor a Deus, uma arma de guerra. O louvor é uma arma de guerra contra a falta de fé, o desânimo, a tristeza, o medo, a angústia, pois este ato de fé gera esperança, nos ajuda a lembrar em quem cremos e sua fidelidade. Algumas vezes é preciso dizer, como o salmista: bendiga a minha alma ao Senhor. Salmo 103:1. Como uma ordem à própria alma. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 17 a 26, observamos a mudança de atitude do autor diante da lembrança das misericórdias do Senhor. O dito popular diz: quem canta, seus males espanta. Se enchermos nossa mente e coração com louvores ao Senhor, trazendo a memória que traz esperança, com gratidão pelos seus feitos, não teremos espaço para murmuração, angústia
incredulidade. Experimente louvar ao Senhor. Ao se sentir triste, angustiado, esta receita tem resultado garantido. Sua alma se encherá de paz, alegria e esperança. O louvor pode ser uma arma contra o pecado. O louvor pode ser uma arma contra a autossuficiência. O louvor pode ser uma arma contra o orgulho. O louvor pode ser uma arma contra a altivez. O louvor pode ser uma arma contra a vaidade. O louvor pode ser uma arma contra a soberba. O louvor pode ser uma arma contra a ganância. Em Deuteronômio 8, 10 ao 18, o povo é exortado a louvar ao Senhor, reconhecendo que tudo vem de suas mãos e não do seu próprio esforço. Quando somos capazes de elogiar a Deus e o nosso próximo, reconhecemos quem verdadeiramente somos, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 3. Quando eventualmente se sentir magoado, com inveja, com raiva, experimente pensar nas qualidades da pessoa que é objeto deste seu sentimento. Por que não, na primeira oportunidade que tiver, elogiá-los? Aplicação. De que maneira podemos usar o louvor como uma arma de guerra? Como está seu coração? Você tem se enchido de ansiedade, angústia e murmuração diante de situações difíceis? Você tem experimentado os efeitos do louvor em sua vida? Compartilhe sua experiência com os demais alunos na sua classe ou na classe. Terceiro tópico: louvor a Deus, uma ferramenta de evangelismo e edificação. Terceiro tópico: louvor a Deus, uma ferramenta de evangelismo e edificação. Minha alma se gloria no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Salmo 34, 2. O louvor também pode ser uma demonstração de confiança em Deus. Lembro-me de um conhecido de minha família que nós sabíamos que passava por muitas dificuldades, inclusive escassez de recursos básicos para manter sua família, apesar de todo o seu esforço. No entanto, lembro-me claramente, mesmo sendo criança, do testemunho desta pessoa, que apesar da situação, tinha sempre um sorriso no rosto. Continuava trabalhando firme na igreja, sempre alegre e confiante. Não havia desespero em seu semblante, nem aquela ansiedade que nos adoece. Havia sim a segurança de estar nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Nosso louvor, em meio à luta, pode servir de testemunho para crentes e não crentes. Podemos pensar aqui em Paulo e Silas, que cantavam na prisão, e a conversão do carcereiro
e todos da sua casa, conforme Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 40. Mas lembro-me também do autor do hino Sou Feliz, de número 398, do cantor cristão, que tendo perdido toda a sua família no naufrágio, ao passar pelo mesmo lugar do acidente, escreveu: Se paz é mais doce, me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que felizes com Jesus sempre sou. Que testemunho de fé e confiança. Aplicação. Em meio a dificuldades, sua atitude tem revelado a fidelidade de Deus presente em sua vida? Faça o exercício de trazer à memória o que traz esperança em momentos que a sua alma já está sendo tomada pelo desespero e pela ansiedade. Louve ao Senhor pelo que Ele já fez e sua fé será fortalecida para enfrentar a dificuldade atual. Conclusão. Apesar de o louvor ser para Deus, ele tem grande efeito sobre nós. É como se fosse um ciclo. Louvamos a Deus e somos fortalecidos na nossa fé. Louvor individual, coletivo, com toda a igreja, com música ou sem, tudo exalta ao Senhor e tem sua importância para fortalecer nossa fé. O louvor, elogio, concedido ao nosso próximo, tem efeito semelhante. Além de abençoar ao que recebe, o elogio também trata com o caráter daquele que elogia. Louvemos ao Senhor com gratidão, contemplando o louvor de toda a criação ao Criador, sendo moldados por Deus neste processo, edificando a vida dos nossos irmãos e testemunhando do amor e misericórdia deste, que é o único digno de louvor, mesmo para os que ainda não o conhecem. Chegamos ao final da primeira lição de 2015. Até o próximo domingo, a segunda lição, se assim o Senhor nos permitir. Amém.